Oi, pessoal. Então, bom dia. Vamos fazer mais alguns cálculos estequiométricos, tá? Lembrando que agora esse exercício que a gente vai fazer está lá no livro de atividade de vocês, página 16. Livro de atividades, página 16, tá bom? O sulfeto de hidrogênio, H2S, é um gás incolor de cheiro desagradável característico. Quando lançado no ar, reage com excesso de oxigênio, formando água e dióxido de enxofre. Então, vamos tentar montar essa reação, tá? Então, o sulfeto de hidrogênio é um gás incolor. Quando lançado no ar, reage com excesso de oxigênio. Oxigênio é O2, né? Formando água, que a gente sabe a fórmula, e dióxido de enxofre. Dióxido são dois oxigênios. De enxofre, que é o S. E ele pediu para a gente representar essa reação balanceada. Vamos ver. 2Hs, 2Hs, 1S, 1S, 2O e 2O. Está balanceado. Ok? Aí ele continua ali, ó. Se 36 gramas de água são formadas na reação, então se aqui eu tiver 36 gramas de água, a quantidade de matéria, ele quer o mol de O2. Primeiro vamos ver quantos gramas de O2, né? Aí depois a gente acha o mol. A massa do O2, cada O é 16. Como tem 2O, 16 vezes 2, 32. A água, vamos ver, cada H vale 1, tem 2Hs, 2, mais um oxigênio, que vale 16, 2 mais 16, 18. Vamos resolver essa regrinha de 3 aqui. Ok. 18x vai ficar em 36 vezes 32. Resolvendo essa regrinha de 3, que vocês vão fazer aí com paciência, com tempo, tá? A prof vai pegar a calculadora da prof. O que é essa regrinha de 3? Ó, é o 36 vezes 32, essa resposta dividida por 18, que vai dar 64 gramas. Só que ele não quer a grama, ele quer o mol. Opa, se o mol disso aqui pesa 32, se eu tenho 64 gramas, eu tenho o dobro, então eu tenho 2 mols. Prof, por que um mol pesa 32 mesmo? Porque eu tenho 2 oxigênios, cada O vale 16. 2 oxigênios, 32. 32 é a massa de 1 mol. Se eu tenho 64, que foi o que o exercício me deu, eu tenho o dobro de 32, então eu tenho o dobro de 1 mol, 2 mols. E a massa de H2S consumida, vamos ver. Então, vamos continuar a nossa regrinha de 3, vamos mudar a cor aqui, tá? Então, vamos ver. Ele quer saber essa massa aqui, X, se eu tiver 36 de água. A massa de uma molécula de água, dessa molécula de água aqui na tabela periódica é 18. A massa do H2S, vamos ver quanto que é. Cada H é 1, tem 2 Hs, vai dar 2. Mas o S lá na tabela periódica, ele vale 32. Mais 32, então. Vai dar 34. Então, é esse valor que eu vou colocar lá embaixo de x, 34, e vou resolver a regrinha de 3. Como eu resolvo essa regrinha de 3? 34 vezes o 36 dividido pelo 18, que vai dar 68 gramas. Essa é a massa de SO2, 68 gramas. Ele quer a massa, então não precisa achar o número de mols. Basta colocar 68 gramas. Lembrando que a gente sempre tem que ter a tabela periódica em mãos, né, para não se perder. Vamos para a próxima. Os organismos clorofilados, como plantas, algas e alguns tipos de bactérias, são capazes de captar a energia solar e realizar a fotossíntese. Nesse processo, a partir da presença de luz, água e gás carbônico, ocorre a síntese de um composto orgânico. A fotossíntese pode ser representada pela seguinte equação não balanceada. Vamos ter que balancear, que é o que pede na letra A, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2Hs, aqui eu tenho 12.
tá vendo que eu tenho 12 aqui? Então, eu tenho que colocar um 6 aqui para ficar com 12 hidrogênios. Lembra que o número antes da 7 e depois tem que ser o mesmo. Então, vamos lá. Carbonos aqui tem 6, aqui só tem 1. Tem que colocar um 6 aqui na frente também. Agora, vamos ver o oxigênio. 6 mais 12, 18. 6. Que número tem? 6. Para 18 faltam 12. Que número aqui vai ter que se pôr na frente para dar 12? 6. Balanceamos. Quando não tem nenhum número aqui na frente, é 1, né? A reação está balanceada. Como ficou esse balanceamento? 6 águas, 6 CO2, 1 C6H12 e 6 O2. Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para B. Vamos mudar a coloração da caneta para a letra B. Determine a massa de glicose produzida a partir de 12 mols de gás carbônico. Aqui é gás carbônico, 12 mols. E ele quer saber glicose. Aqui é água, aqui é gás oxigênio. Só pode ser esse cara aqui, glicose. Quando ele fala em número de mols, eu olho o número aqui da frente. Aqui é 6 e aqui é 1. Então, aqui é 6 mols. Quando ele fala em mol, eu pego o número da frente. E 1 mol. Resolvendo esta regra de 3 aqui, 12 vezes 1 dividido por 6. Então, vamos lá. 12 vezes 1 dividido por 6 vai dar 2 mols. Mas ele não quer o mol, ele não quer a quantidade de matéria, ele quer a massa de glicose. O que a gente faz? Primeiro vai lá na tabela periódica e acha a massa de 1 mol. Então, a glicose está aqui. Vamos ver a massa da glicose na tabela periódica. 6 vezes o carbono, que é 12. 12 vezes o H, que é 1. 6 vezes o O, que vale 16. Isso tudo aqui que eu for achar é a massa de 1 mol. Então, vamos lá. 12 vezes 6. Opa. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 1 é 12. 6 vezes o 16, 96. Vamos somar tudo? 96 mais 12 mais 72. 180 é a massa de 1 mol. Prof, mas o exercício não me deu 1 mol, deu quantos? Deu 2. Se 1 mol vale 180, 2 mols é 2 vezes o 180. 360 gramas. Essa é a resposta. Essa é a massa de glicose. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá, exercício 25. O palito de fósforo é um dos artigos mais úteis no nosso cotidiano. Na sua composição, possui fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio. A cabeça de um palito de fósforo pesa aproximadamente 0,05 gramas. A reação ocorre na queima da cabeça de fósforo e está representada a seguir. Já deu a reação pra gente, balanceada, lindinha, então, sem grandes problemas. O cheiro característico de fósforo queimado se deve ao dióxido de enxofre formado. No palito de fósforo, os componentes estão em quantidades estequiométricas, então ele já deu ali as massas, ótimo pra gente, né? A massa em grama de dióxido de enxofre, dióxido, 2 oxigênios e enxofre, esse cara aqui. Qual é a massa dele? Produzida se queimar a cabeça de fósforo. Cabeça de fósforo é formada por isso aqui, né? Ele falou ali, fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio. Então, vamos ver a massa disso aqui tudo, tá? Ele disse que a cabeça de um palito de fósforo pesa 0,05 gramas. Sempre que eu falo em grama, eu tenho que ir na tabela periódica determinar a massa molar desses caras que eu estou falando. O S, ele disse que vale 32. E tem 2 oxigênios aqui. Cada oxigênio vale 16. Então, 16 vezes 2, mais 32. Vai dar 64 gramas aqui nessa regrinha de 3. E do outro lado, tem que colocar a massa de toda a cabeça ali do palito de fósforo. 3 vezes 4P, ó, tem 12P. E cada P vale 31. 12 vezes 31.
mais o S que tá ali, que vale 32, mais 10K, 10Cl e 30O. Então, mais, vamos ver, 30 mais 10 potássios, que vale 39, vai dar mais 390. Cada potássio é 39, como eu tenho 10, mais 10 cloros, cada cloro vale 35,5, então vai dar mais 355. E mais 30 oxigênios. Cada O vale 16. Então, vezes 10 daria 160, mais 160, mais 160, já que eu tenho 30. Vai dar 1.629 é a massa de toda a cabeça de fósforo ali. Vamos resolver essa regra de 3 bem bonitinha. Como é que eu resolvo? Eu faço 0,05 vezes 64 dividido por 1.629. Ok? Dá 1,97 vezes 10 dá menos 3 gramas. Como ele quer a massa aproximadamente, 1,97 é aproximadamente 2. Resposta certa, letra C. 2 vezes 10 dá menos 3 gramas. Isso é a massa de CO2 na cabeça ali do fósforo, que pesa 0,05 gramas. Para a próxima. 26. O silício comercial é obtido a partir de quartzo, quartzitos ou areias silicosas, usando coque de petróleo, carvão mineral ou vegetal como agentes redutores. A redução é realizada em fornos de arco elétrico com eletrodos de carbono, submersos em temperatura superior a 1.900 graus Celsius, reduzindo o óxido de silício a silício conforme a reação. Tá balanceada, tá linda, a gente adora quando a reação está balanceada. Com base na reação de obtenção do silício, a partir de 1 tonelada de SiO2 e 1 tonelada de carbono, determine o reagente limitante e o reagente em excesso. Então, vamos prestar bem atenção. Reagente limitante e reagente em excesso é exemplo. Reagente limitante é aquele que vai limitar a minha reação. Quando ele terminar, acabou a reação. E o reagente em excesso vai ser aquele material que vai sobrar, tá? Então, reagente é quem está antes da seta. Só pode ser SiO2 e C, que é o carbono. Então, vamos colocar aqui. Para eu determinar a massa deles, lembra que eu tenho que ir lá na tabela periódica. Massa do carbono é 12. 12, bonitinho. Agora, a massa do silício, vamos ver aqui. A massa do silício. Silício é 28 e o oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2, porque tem 2 oxigênios, né? Mais o silício, que é 28. Vai dar uma massa de 60. Lá na tabela periódica. Opa! Então, a gente já sabe, certo? Quem é o reagente em excesso, quem é o limitante? Como é que a gente vai saber isso? Eu tenho, para cada 60 gramas de óxido de silício, eu preciso de 12 gramas de carbono, certo? Se eu colocar aqui 1 tonelada de SiO2, 1 tonelada são 1.000 quilos. Mas vamos colocar aqui 1 tonelada. Quantas toneladas eu vou precisar de carbono? Vamos resolver a regra de 3? Então, vamos resolver. 12 vezes 1 vai ser 12, 12 dividido por 60. Essa vai ser a regra de 3. Eu vou precisar de... O X vai dar 0,2 toneladas. Opa! Então, olha só. Se eu tiver 1 tonelada de SiO2, que está aqui, eu vou precisar apenas de 0,2 toneladas de carbono. Só que no exercício ele não me deu só 0,1 toneladas, ele me deu quantas? Ele me deu 1 tonelada. Então, ele vai estar em excesso, porque vai estar, eu só preciso de 0,2, mas eu tenho 1 tonelada. Então, o carbono está em excesso
é o reagente em excesso, porque eu não preciso de 1 tonelada dele, eu preciso de só 0,2, enquanto o SiO2 é o limitante. Qual é a massa que vai estar em excesso? A massa em excesso. Pô, se eu preciso só de 0,2, eu tenho uma de carbono, o excesso vai ser 0,8 toneladas. Esse vai ser o excesso, porque eu só preciso de 0,2, mas eu tenho 1. E a massa de silício obtida, agora vamos ver. Silício é só Si. Eu uso sempre o limitante para eu determinar a massa. Um desse aqui, lá no produto, vai formar um silício. Então, a massa dele a gente determinou que é 60, SiO2 é 60 e do silício é 28. Se eu tiver 1 tonelada aqui, quantas toneladas eu vou ter de silício? Regra de 3, 28 vezes 1 dividido por 60. 28 vezes 1 dividido por 60. Eu vou ter 0,47 toneladas de silício. Bastante silício, né? 0,47 toneladas. Essa vai ser a quantidade de silício que eu vou obter se eu partir de 1 tonelada de SiO2. Eu sei que esses cálculos são chatinhos, gente, só que eles são importantes, tá? Então, tá. Vamos lá. Próximo exercício. Então, exercício 27. Quando realizamos uma atividade física, nosso corpo necessita de energia. A glicose é o principal combustível fornecendo energia necessária para os diversos tipos de trabalhos biológicos. Considerando a reação química abaixo, que é a fórmula da glicose, assinale o que for correto. Glicose mais 6O2 formando 6CO2 mais 6 águas mais energia. Então, vamos lá. A sacarose tem o dobro do teor de carbono em relação à glicose. Vamos ver a glicose aqui. A massa total. Carbono vale 12, oxigênio vale 16 e hidrogênio vale 1. Então, 6 vezes 12, que é a quantidade de carbonos, mais 12 vezes 1, que é a quantidade de hidrogênios, mais 6 vezes o 16, que é o oxigênio. Vai dar 180. Então, vamos fazer a 0,1 aqui. A massa total desse composto é 180, é 100%. Quantos por cento vai ser só carbono? Tenho 6 carbonos, 6 vezes 12, 72. Então, vamos ver qual é a porcentagem de carbono ali, naquela fórmula ali da glicose. Então, a regra de 3 vai dar 100 vezes o 72 dividido por 180. Vai dar uma porcentagem de 40%. Agora, eu vou fazer o mesmo cálculo para a sacarose. Vamos determinar a primeira massa disso tudo. Carbono vale 12 e tem 12 carbonos. Hidrogênio vale 1 e tem 22. E o oxigênio vale 16 e tem 11. Determinando a massa disso tudo vai dar 342. 342 é 100%, é toda a molécula. Só o carbono tem 12 carbonos, então 12 vezes 12, 144, representa quantos por cento? Vamos resolver a regra de 3. 144 vezes 100 dividido por 342. Dá 42%. A sacarose tem o dobro do teor? Falso. Praticamente o mesmo teor, né? 40, 42%. A reação acima pode ser representada como? Ele dividiu ela toda por 6. Vamos ver. Vamos limpar ali a reação. Vamos apagar o que eu escrevi aqui. Se eu dividir por 6 o carbono, vai dar 1, ok. 12 dividido por 6 vai dar 2, vai dar 1. Dividiu por 6, dividiu por 6 e dividiu por 6, ok. Com base na equação química, 540 gramas de glicose produzem 108 vezes 10 a 23 moléculas de água, vamos ver. A glicose aqui tem 180 gramas, que foi o que a gente determinou aqui, né? Então, vamos ver a 0,4. Mudar a cor. 180 gramas na 0,4 produz quantas moléculas de água? 6 mols. 6 vezes 6,02, que é o número de Avogadro, né? Então,
Aqui ele vai produzir 36. Eu fiz 6 vezes o número de Avogadro. 6 vezes o 6,02 vezes 10 é 23. Vai dar 36,12 vezes 10 na 23. O exercício quer saber, se eu tiver 540, eu vou ter 108? Vamos fazer a regra de 3. 540 vezes 36,12 dividido por 180. Vai dar 108, certinho. O x aqui vai dar 108. 36 vezes 10 na 23. Ok. Moléculas de água. Se colocarmos para reagir 90 gramas de sacarose e 90 gramas de O2, a quantidade de água produzida será quanto? Tem mais espaço aqui, né? A prof vai continuar ali, vou abrir num outro link ali, numa outra página para a gente continuar essa questão, tá bom? Então, ó, agora tem espaço para a gente fazer as outras, né? Para não ficar muita poluição ali. Então, a gente já viu que a primeira é errada, a segunda e terceira é correta. 90 gramas de sacarose e 90 gramas de O2, quantidade de água produzida. Aqui a gente viu que a massa molar é 180 e a massa molar de 6O2, cada O vale 16 vezes 2 dá 32, vezes o 6, que é o número grandão que está ali na frente, vai dar 192. E isso daqui produz uma quantidade de água que é 6 moléculas de água. Cada água pesa 18. Então, vai dar 108. Se eu reduzir isso aqui pela metade, metade de 180 vai ser 90. Metade de 192 vai dar 96. Metade de 108, 54. Então, a pergunta é, se colocarmos 90 de sacarose, tá aqui. 90 de O2, a quantidade de água vai ser 34? Não, porque eu vou precisar de quanto de O2? 96. Errado. E a última, se utilizarmos 1/3 de glicose, a equação química pode ser representada por, vou ter que dividir ela toda por 1/3. Divide isso aqui por 1/3 vai dar 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 e 2, verdadeiro. Então, a correta vai ser 0,2, 0,4 e 16. Então, se eu somar 0,2, 0,4 e 16, vai dar 22. Essa é a somatória correta da questão. 22. Vamos para a próxima. Vamos lá, exercício 28. A reação de oscilação da pirita pode ser representada pela equação a seguir. Ele deu a equação ali, né? Considerando que o processo de oscilação ocorra nas condições normais de temperatura e pressão, sempre que aparece isso eu tenho que lembrar de 22,4 litros, é o que ocupa 1 mol, é o volume que ocupa 1 mol. É correto afirmar que o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita com 50% de pureza é. Ele quer a quantidade de SO2 se eu tiver 600 gramas de pirita. Presta bem atenção que a pirita tem um rendimento de 50%. Então, não é esses 600 gramas que eu vou colocar, é o 50% disso, é a metade disso, é o 300. E aqui é o que eu quero saber. Agora, eu vou colocar a massa molecular da pirita, que é 120 cada pirita, e eu tenho 4. Então, 120 vezes 4, 480 aqui. E 8 SO2. Cada SO2, eu tenho 8 mols. Então, 8 mols, se cada 1 mol é 22,4 litros, 1 mol é 22,4, 8 mols vai ser 179,2 litros. O que eu fiz? 22,4 vezes 8. Vamos resolver essa regra de 3 para achar o volume em litros de SO2 para 300 gramas. Regra de 3 é 179,2 vezes 300 dividido por 480, que vai dar 112 litros. Esse é o volume de SO2. Resposta certa, então, letra B de bola. Valeu?
Então, vamos para a última. Então, vamos lá. O último exercício do dia aí para a gente finalizar. A obtenção de alumínio é feita a partir do mineral bauxita, que contém em média 55% de alumina, que é o Al2O3. A passagem da corrente elétrica na célula eletrolítica promove a redução do alumínio em alumínio metálico, conforme a reação, tá a reação bonitinha ali, né? Para eu ter 1 kg de alumínio, para que eu tenha 1 kg desse cara, quanto que eu preciso do Al2O3? Cada alumínio pesa 27 na tabela periódica. Como eu tenho 4 alumínios, 27 vezes 4 vai dar 108 aqui. Cada alumínio é 27, eu tenho 2 ali, 27 vezes 2, mais 3 oxigênios, 3 vezes 16, vai dar 102 para cada molécula. Como eu tenho 2 moléculas, vai dar 204. Vamos resolver essa regrinha de 3 aqui para achar quantos quilos primeiro, né? X, regra de 3, 204 vezes 1, dividido por 108. Vai dar 1,89 quilos. Só que isso aqui é apenas 55%, né? Ó, e eu quero 100%. Isso aqui é só 55%. Mas eu quero tudo, total, 100%. Quanto que vai ser 100%? Resolve também cruzado, multiplica por 100 e divide por 55, vai dar 3,44 quilos. Essa outra regra de 3 aqui vai dar um total de 3,44 quilos. Esta é a resposta. Esta é a quantidade de bauxita necessária para que eu tenha 1 kg de alumínio. Ok? Por hoje terminamos a aulinha. Vão lá no Meet, coloquem nome e turma para a gente finalizar a aulinha. Beijos!